trazer agora um outro assunto que é de extrema gravidade, que é sobre a atuação da Polícia de São Paulo, justamente após a morte de um estudante de medicina num hotel. Ontem tivemos aqui como convidado o pai dele, né, o doutor Navarro, professor de medicina da USP, médico, que chorou ao vivo aqui, falando da dor de perder o filho, falando sobre a violência da polícia, denunciando a polícia. A gente está acompanhando aí os relatos dos familiares. A mãe dele também tem se pronunciado. A mãe, que também é médica, também professora da USP, a gente está com uma reportagem também na nossa página do UOL neste momento, falando que a mãe médica disse que foi barrada no hospital, falaram que era ordem da polícia, foi o que ela disse. De plantão havia mais de 20 horas, a médica intensivista Silvia Mônica, de 57 anos, estava em um atendimento no Hospital Municipal Hermelino Matarazzo, na Zona Leste, quando foi avisada que o filho mais velho procurava por ela na portaria. Naquele momento desconfiou que seria algo grave. Ela falou, nunca um filho meu havia ido lá, muito menos às 5 horas da manhã, disse ela. E ao descer, ela recebeu a notícia de que seu filho caçula, o Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, havia sido baleado. O estudante de medicina foi atingido por um disparo durante uma abordagem policial dentro de um hotel na Vila Mariana. A médica, a mãe dele, então, foi dirigindo às pressas até o Hospital do Ipiranga, para onde o filho foi encaminhado. E ao chegar lá, ela foi surpreendida, os guardas não deixaram ela entrar, mesmo ela tendo se identificado como médica. Ela chegou a se ajoelhar pedindo para ver o filho, mas sem efeito, e aí ela perguntou por quê e falaram que era a ordem da polícia. A reportagem procurou a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que disse que o Hospital Estadual segue as diretrizes internas que visam a segurança e a privacidade dos pacientes atendidos. O atendimento inicial ocorre a partir da recepção, acesso, enfim, por isso que foi bloqueada. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que não iria se manifestar nesse caso. Bom, a gente ontem falava muito sobre a postura da Polícia de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas, que até então não tinha se pronunciado, colocou uma nota. Eu lamento muito a morte de Marco Aurélio. Essa não é a conduta que a Polícia de São Paulo deve ter com nenhum cidadão, sob nenhuma circunstância. A Polícia Militar é uma instituição de quase 200 anos, é a polícia mais preparada do país e está nas ruas para proteger. Abusos nunca vão ser tolerados e serão severamente punidos. Vamos lá, Madak, a gente ainda não te ouviu a respeito desse caso. Essa fala do governador, ela traz uma resposta para essa situação. Ontem o pai reclamava muito sobre a ausência aí de uma fala das autoridades do Estado de São Paulo sobre o erro da polícia nesse caso. Como é que você analisa? O que traz uma resposta é a ação da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a ação também da Justiça. Isso é o que traz uma resposta. Agora, perder um filho é uma coisa que não tem resposta, né, Fabiola? Perder um filho não tem. E nessa circunstância, então, um filho saudável, sabe? Quando uma pessoa que perde um filho por doença já não se conforma. Desse jeito, como é que os pais vão se conformar? E eu vi muita gente que às vezes quer defender a polícia, quer defender recriminando os pais. As pessoas precisam entender que um pai e uma mãe, na hora que perdem um filho, têm direito de dizer tudo. Tudo, tudo. Nada que eles digam pode ser recriminado, a gente contemporiza, nada. Um pai que perde um filho, ele tem o direito de se expressar da maneira que bem entender, de xingar quem ele quiser, de cobrar quem ele quiser, ele está nesse direito. E tem que ser apoiado esse direito pela sociedade. Os policiais, felizmente, já foram, né, imediatamente afastados das suas funções. Eles estão com um inquérito aberto contra eles, isso na Polícia Civil, mas também internamente na Corregedoria. É muito importante o posicionamento do governador Tarcísio de Freitas, falando que erros serão punidos e que esse não é para ser o posicionamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O Coronel Cássio Freitas conduz a tropa dele todinha
nesse sentido. E, infelizmente, a gente tem episódios de violência policial em todo o Brasil, não é só aqui. Quando você tem uma tropa tão gigantesca com uma arma na mão, você tem desvios. E quando você tem uma sociedade que é forjada na violência extrema, com milhares de assassinatos ao ano, e na impunidade para a violência, esses episódios se avolumam. Esse é um problema crônico. E essas pessoas são um sintoma desse problema, infelizmente. A questão que fica é quantas vidas mais nós iremos perder até que alguém tome pé dessa situação para reverter. Esse caso, eu não tenho dúvida de que vai ser punido. Mas punir só esse caso adianta? Eu creio que não. Aqui quero ressaltar a importância das câmeras corporais. Muitos anos já que eu dava aula na polícia, falava das câmeras corporais, que eu defendo há 20 anos que sejam utilizadas, porque já eram nos Estados Unidos. Nós temos algumas imagens que foram feitas pelo hotel, mas o que será decisivo nesse caso serão as imagens das câmeras corporais dos policiais militares. As câmeras corporais, elas servem para preservar o bom policial e para garantir à sociedade de que o mau policial não continue em serviço. Tem mais uma informação que eu trago aqui do jornal Folha de São Paulo em relação a esse episódio, em relação à atuação da Polícia de São Paulo, né? As mortes a tiros do estudante, né? Essa morte a tiros do estudante, ela está levantando vários números também e mostrando a alta letalidade da Polícia de São Paulo. Tem uma reportagem aqui do jornal Folha de São Paulo dizendo: violência policial sob Tarcísio volta ao foco após a morte de estudantes de medicina e também de uma criança no litoral de São Paulo. Acho que tem um gráfico que a gente pode mostrar mais abaixo aqui, pessoas mortas em confronto com a polícia em serviço. Tá aí, ó, de 2023 para 2024 a gente vê o crescimento, né? 2020 também foi muito maior até. E aí a gente tem esse gráfico mostrando o número de pessoas mortas pela polícia de São Paulo e que vem crescendo muito desde 2022 para cá. O governador diz que é um caso, pelo jeito aqui, quando ele colocou, isolado, né? Eu lamento, é uma conduta, essa não é a conduta da Polícia do Estado de São Paulo. Mas não é um pouco do que os números estão mostrando, né, Thales? Quando o governador Não, diz que essa não é a conduta, os números vêm mostrando que a conduta da Polícia de São Paulo tem resultado em morte. mortal, mortal. A conduta da Polícia de São Paulo é mortal. Esse caso aí, claramente, um policial, além de despreparado, raivoso. Não havia necessidade dele puxar a arma. Era ele. A polícia, você faz academia de polícia, lá você também aprende a lutar. Existem aulas de luta na academia de polícia. Então, o cara, além de ser maior do que o rapaz, serem dois, e dois treinados em luta, não havia necessidade de puxar arma. Não havia a menor necessidade. Era agarrar o rapaz, e aparentemente estava descontrolado, seja lá por que motivo for, estava descontrolado, era agarrar o rapaz e algemar, e PT saudações, não havia necessidade disso. A polícia de São essa atuação da polícia de São Paulo mostra que o governador Tarcísio, embora tenha uma forma de falar mais suave do que o Bolsonaro, do que a maioria dos bolsonaristas, uma forma llana de falar, de educada, mais educado, etc., ele é um bolsonarista. A gente tem que ver isso, porque se muita gente fala, o Tarcísio pode ser um candidato melhor do que o Bolsonaro. Se você quer uma postura bolsonarista, é o Tarcísio. Assim como, por exemplo, foi o Maluf. Entendeu? Você vai ter uma polícia desse jeito. Não vai ter de outro jeito. As teses do Bolsonaro, todas elas o Tarcísio defende. Então, é isso que está mostrando essa atuação da polícia de São Paulo. E o secretário que ele escolheu, Derrite, que é um secretário truculento, que defende uma polícia truculenta. Então, não dá para dizer, foi não é um caso, é um caso isolado.
Não é um caso isolado. Veja o que está ocorrendo na Baixada Santista, veja o que ocorreram em vários outros casos no centro da cidade. Não é isolado. Agora, eu Nesse queria ano. pontuar uma coisa. A Ah, polícia de São Paulo não chega nem perto da polícia que mais mata no Brasil, que é a Que é da PM Bahia. da Bahia, que é do PT, Mas que aí ele está responde se por discutindo política. 22%, responde Se é por do PT, se é do PL. 22% de todas as mortes de policiais no Brasil. O treinamento das polícias, eu creio que ele independe da ideologia. Ele pode dar muito certo e muito errado em qualquer ideologia. exato. Não, eu acho que. E isso a gente fala bastante. Eu lembro que na campanha eleitoral, um dos assuntos mais falados, né, na campanha do governo, que foi em 2022, eu lembro aqui a gente conduzindo essa questão da violência da Polícia da Bahia, ela não vem de agora, né, Madalena? Isso é de um Claro. histórico, é extremamente importante. Estamos E São tratando de Paulo olho tinha nisso. caído. É, São Paulo, em 2022, a gente teve a felicidade de ter o registro de menor letalidade policial da história. Desde que começou a se registrar a letalidade policial como dado público, 2022 foi o menor ano em São Paulo. E, infelizmente, a gente teve essa piora. Durante a pandemia, é óbvio que esses índices caíram em todo o Brasil. O Brasil era um país de 60 mil assassinatos por ano, que é um índice que países em guerra não têm, para ver como a vida não vale nada aqui. Nós caímos para 40 mil assassinatos, que quem é da área comemora, obviamente, porque é uma queda significativa e que persiste após a pandemia. Mas, ainda assim, é inaceitável, sob o ponto de vista da convivência social, um país como o nosso ter 40 mil assassinatos por ano. Isso não só pela polícia, bandido, tudo junto. Assassinato. A gente convive com isso. E a gente vai ter polícias violentas em várias ideologias. Infelizmente, a polícia do Amapá é outra, a segunda do ranking é a do Amapá. Então, essa questão ela precisa ser debatida com seriedade. As falas dos governadores, elas são importantes, sim. A gente teve várias falas de sim. governadores na Bahia, do atual e do anterior, incentivando isso. E eu acho importante que o governador Tarcísio tenha falado em punição, sim. É importante falar. A palavra do Sim. governador é importante. Ele é o comandante da tropa.